Olá, eu sou o Heitor Antônio da Silva, este é o programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Um programa de entrevistas interativas, contributivas, não se impõe qualquer coisa, não se obriga a pessoa entrevistada a responder o que não queira, o que não deve e o que não precisa. Para este programa eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Isso não vai ser difícil descobrir porque ela é muito especial. Pela beleza dela é inconfundível. A professora Cláudia Boechat, ela é fisioterapeuta, mestre em engenharia biomédica. Ela foi diretora de uma clínica de tratamento de autismo, onde ela fazia um trabalho de inclusão com um colégio que era mais do que especializado para receber alunos com o espectro autismo. Olá. Saudações, Cláudia. Estou muito feliz de receber você aqui por vários motivos. Eu sei. Prazer enorme estar aqui, podendo conversar um pouquinho, falar desse tema que para mim é tão especial, né? Para todos nós é muito especial. O autismo é uma coisa fantástica, sem fazer, digamos assim, referência se é uma coisa boa ou má, não existe isso. Nós estamos falando do autismo como autismo, dos autistas como autistas, como pessoas maravilhosas que nós conhecemos. Pois bem, o autismo ele era classificado na CID-10, Classificação Internacional de Doenças, lá nos transtornos mentais e comportamentais, etc. Mudou agora com a CID-11, que ainda não está disponível totalmente para aquisição, globalizou um pouco mais de sintomas, definiu melhor do que se trata, excluiu algo que parecia autismo, eu não sei se era ou se não é, mas é verdade que sumiu da Classificação Internacional de Doenças, que é a síndrome de Rett, né? Desculpa, de Rett, mas não, de Asperger, né? O Asperger. O Asperger desapareceu, mas vamos tratar do autismo agora nessa nova edição, nessa nova perspectiva feita pela Organização Mundial de Saúde. Pois bem, Cláudia, o autismo é propriamente o que numa visão geral? É um transtorno de desenvolvimento, na verdade, muito mais uma síndrome, né? Mas algumas vezes é conhecido como transtorno de desenvolvimento, transtorno do espectro autista. Então, assim, independente da classificação, do CID, em qualquer classificação, o importante é a gente pensar que a gente tem autismos e não autismo, né? Certo. Cada criança é um autista absolutamente diferente do outro. Essa classificação agora, com o CID-11, ela veio muito em cima de estar ou não associado a um déficit de cognitivo. Né? E não necessariamente o autista é um gênio, né? Tem aquele foco, né? aquele foco muito grande, desenvolve altas habilidades por conta disso, e nem necessariamente tem um déficit cognitivo. Então, assim, o que me chama atenção em relação ao CID-11 é exatamente dar muita importância ao déficit cognitivo, que não acho que é a coisa mais importante em relação ao autismo. Independente disso, tem várias outras classificações de autismo, né? Ele pode ser classificado por níveis, nível 1, 2 e 3, de acordo com a necessidade de suporte, né? Digamos que o nível 1 seria aquela criança que precisa de pouco suporte, né, nas suas atividades, para comunicação e tal. O nível 2 com um pouco mais de suporte, um nível 3 com uma necessidade substancial de suporte. Então, isso seria os níveis de autismo. Ele pode ser classificado, como o próprio Rogério Rita, que é um dos grandes pesquisadores na área de autismo no Brasil, como tipo 1 e 2, que é o autismo basicamente de um comportamento genético, né, muito mais genético do que ambiental, e o tipo 2, que seria um autismo mais desenvolvimento ambiental. Né? A gente sabe que hoje o autismo ele tem um componente genético e o ambiental. Então, tem uma carga genética que é muito estudada nos Estados Unidos, tal, e aí dá até a intenção de que ele é basicamente genético, mas tem um componente ambiental, que também existem alguns estudos em relação a isso, que vai ser o pontapé para o autismo. E, além disso, a gente tem que pensar também no autismo em relação às características sensoriais. Certo. Né? Existe um tipo de autista que é aquele
mais hipotônico, que fica mais quietinho, que não quer, não sai. Existe aquele autista que é hiperreativo, que qualquer som, sabe? A diferença de um e outro. Um fica quietinho, pode ter uma bomba atômica que ele não se move. O outro, qualquer ruído. O outro, qualquer ruído agride demais. E um outro tipo, que é o tipo do meu filho, Daniel, que é o que busca a sensação, né? Aquele que ele está sentado, escuta um barulho, ele nem fica indiferente e nem tampa o ouvido. Ele vai lá pro barulho para poder correr atrás do barulho para ver o que é aquilo. Então, assim, existem vários tipos de autismo. É interessante que nessa classificação atual da CID-11, eles não tratam dessa questão de tipos. Eles foram muito didáticos, só para classificar mesmo, para o diagnóstico. Eles não tratam disso. Então, o que mudou, em alguns aspectos, a classificação até mudou, porque na CID-10 não tinha nada, era só um autismo, uma coisa viável. Transtorno geral do desenvolvimento, e ali estava o autismo no meio. O curioso é que, no caso do autista, tanto quanto nas pessoas não autistas, não existe nenhum indivíduo igual ao outro. Não. E no mundo do autismo é a mesma coisa. Não existe um autista. Mesmo que eles se enquadrem no geral, no particular, eles são diferentes. São muito diferentes. A diferença, eu não sei, eu na verdade não consegui estabelecer essa diferença exata entre o Asperger e o autista lá atrás. Agora não tem mais. Na verdade, ainda hoje, se você for pensar no Asperger, embora ele não esteja mais descrito ali, ele não tem comprometimento de fala, normalmente, ele fala normalmente. E a questão de foco é muito grande. E, normalmente, o diagnóstico do Asperger é mais tardiamente. Exatamente porque uma questão que é determinante na hora de fechar o diagnóstico é o atraso de fala, né? E o Asperger não tem. Não tem esse problema. Então, e assim, como não tem muito atraso também cognitivo, comprometimento cognitivo e o atraso de fala não existe, então normalmente ele é diagnosticado mais tardiamente. Enquanto o autista, né, esquecendo no Asperger, né, que ficou uma classificação, né, um pouco no limbo agora, né? Mas assim, o autismo, naquele tipo 1, que é o basicamente genético, desde bebezinho com 3 meses, você já percebe que na hora do mamar ele não olha nos olhos da mãe, ele é muito agitado ou muito quieto, quando a mãe aponta, no 9 meses, aponta alguma coisa, ele não gira para olhar, sabe? Então, assim, ele já tem alguns sinais. A identificação até os 12 meses. Mas tem que ser muito atento, né? Nossa. Existe até uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria para os médicos em relação a esses sinais até os 12 meses. Então, assim, com essa recomendação, é absolutamente inadmissível que o diagnóstico ainda seja tão tardio. E normalmente por volta dos 3 anos. Em relação, voltando um pouco ao Asperger, o Asperger, na verdade, está classificado dentro dessa nova ordem agora da CID-11. Deixou de ser passou, ele se enquadra, considerando como ele se enquadra muito bem aí. Agora, o autismo, o síndrome do espectro autismo é um fato, digamos, constatado não muito antigamente. Nos últimos 30, 40 anos é que se teve mais um enfoque para isso. Com filmes, por exemplo, Meu Filho, Meu Mundo, Muito Além do Jardim. Vários filmes. Esqueci o nome do autor que já morreu, né? Peter Sellers, né? Peter Sellers era um adulto autista, né? Eu fui saber que era depois. Eu assisti aquele filme e não tinha muito foco na questão de autismo. Então é uma coisa recente. É uma coisa recente, mas há uma probabilidade, há uma possibilidade muito grande do número de autistas no mundo estar aumentando mesmo. Há alguma previsão de uma cientista, não me lembro o nome dela agora, mas de que em 2025 chegaríamos a meio, né? Eu acho isso um pouco demais, até porque a gente não está caminhando tão rápido. Hoje é para 1 para cada 44. Na última pesquisa nos Estados Unidos, uma criança em cada 44 crianças estão dentro do espectro, considerando todo o espectro, né? Desde o mais leve até o autista mais severo, digamos assim. Mas
há uma crescente, até porque como existe a questão ambiental, e a questão ambiental a gente não consegue... não consegue regular, né? Porque são vários fatores, e genética e ambiental, isso cresce exponencialmente mesmo. Não acredito que em 2025 1 para 1, mas pode tender isso. Pode aumentar. Mas tende a aumentar. A cada ano esse número aumenta, né? De qualquer maneira, não, mesmo que não seja um número absurdo, isso é preocupante, porque o mundo tem que se adaptar a essa população crescente, né? E não está preparado hoje para isso, não. E a outra coisa também é que mais pessoas não são diagnosticadas. É muito comum uma mãe ou um pai que vai levar o filho e tem o diagnóstico junto com o filho. Entendeu? O filho é diagnosticado com autismo e a mãe também. E ela não sabia, ela veio até agora, principalmente a mãe. Aquele autismo leve... Ela supera mais as suas Isso, aquele autismo leve que os meninos não dão conta, as meninas dão mais. Então, assim, é possível que não seja uma diferença tão grande, mas sim um subdiagnóstico, né, nas meninas, pelas características de menina, né? Que são diferentes, né? Meninos e meninas têm comportamento, têm vive la uma diferença, composição. dizem em francês. Que são diferentes. Então, pode ser isso uma das causas. Por isso que o azul, né? Como símbolo e tal, exatamente por ser mais, a princípio, predominante em meninos. Mas a gente tem tido muito diagnóstico de adultos, em adultos com autismo, e que isso agora há pouco tempo. Durante todo o tempo a gente tem convivido com pessoas, com adultos, diríamos assim, com certas estranhezas, né? Comportamentais, de atitude, etc. E a gente vai atribuindo as mais variadas patologias, questões de personalidade, de caráter, etc. E, na verdade, não é nada disso, pode ser simplesmente um sintoma. E como é importante o diagnóstico no adulto, porque ele passa a se entender e passa a entender que ele não é diferente porque ele tem algum... Enfim, ele tem realmente um transtorno, ele está incluído no espectro, ele vai conseguir entender as limitações dele e muitas vezes era uma pessoa que tinha depressão, ansiedade, porque não conseguia entender por que ele era diferente, o que estava causando essa diferença. E agora, depois que ele tem o diagnóstico, ele meio que relaxa, né? Não, agora eu entendo que eu sou assim. Agora, é verdade que quando o autismo é, digamos, severo, nas meninas o quadro é pior do que nos meninos? Eu não sei exatamente, eu já ouvi isso também, assim, mas é que como cada autista é diferente do outro, é difícil a gente, né, dizer que se trata de uma questão de sexo, né? Eu já vi meninas evoluindo muito bem, meninos evoluindo mal, então não dá pra... Acho que tem muito a ver com as comorbidades do autismo, né? Existem várias comorbidades que podem estar associadas ao autismo. Uma delas é a campeã lá em casa, né? É o distúrbio de sono, o distúrbio de sono é muito comum e é muito sério, porque afeta a família inteira, né? Imagina uma pessoa que não tem ajuda e a criança não dorme, ou vira à noite acordado, no dia seguinte ele vai feliz e satisfeito para o colégio, e a mãe tem que trabalhar e não dormiu à noite. Então, assim, isso é muito sério. Existem outras comorbidades, convulsão, né, que acontece, que é mais frequente em autistas, transtornos alimentares, às vezes eles têm intolerâncias muito fortes e que tem que fazer uma mexida, assim, absurda na dieta da família toda, porque não pode nem ter contaminação cruzada. Então, assim, dieta sem glúten, sem caseína, às vezes tem que tirar soja, tirar ovo. Então, assim, fica muito restrita a dieta. A gente sabe que existem benefícios em se tirar a caseína e o glúten, principalmente dos menores, mas alguns realmente têm intolerância muito grande. Transtorno opositor desafiador, né? Que é transforma a vida numa loucura, né? A criança, se você fala uma coisa, ela é opositora, é desafiadora em tudo. E às vezes isso é muito complicado. Autismo com TDAH. Assim, são muitas comorbidades e essas comorbidades podem influenciar muito na trajetória da criança. Vamos tocar na questão uma certa diferença, e se é que existe diferença, e se na sociedade sempre se confunde, na sociedade se confunde tudo, né? Autismo como uma patologia mental. Na verdade, eu diria que o autismo inclui o mental, mas ele não é uma patologia necessariamente mental, né, Cláudia? Pode ser que uma criança autista tenha como comorbidade um transtorno mental. Inclusive, a adolescência pode acontecer de desenvolver um transtorno esquizoide, alguma coisa assim. Então, assim, não é a princípio, né? Mas pode ter como uma das comorbidades do autismo, um transtorno mental. Existe uma relação entre os autistas e transtorno mental nas mães.
Ou casos, por exemplo, de neurose ou de depressão nas mães. Inclusive, existe uma das coisas que perguntam, né, na hora de fechar o diagnóstico, você teve algum caso de depressão na família ou se tem... se fez uso de medicamento antidepressivos durante a gravidez ou se não fez, mas o próprio processo de depressão já pode ser um fator, né, determinante, um dos fatores ali em relação ao autismo. Mas no caso do mental, temos que esclarecer o seguinte: se for de natureza neurótica, não tem vínculo, porque neurótica neurótica é adquirido. Não é patogênico, é adquirido, então não tem. Se for psicogênico, uma psicose, pode existir. Sim, pode existir. E é natural que uma família com pessoa com transtorno mental psicótico, dentro daquela questão genética de quarta geração para cá, chegue algo realmente no autista também, mas não necessariamente uma questão do autismo. Sim, né? entra como uma comorbidade, né? Comorbidade, isso é normal, o que dificulta, evidentemente, né? Complica e muito, né? O transtorno esquizoide, ele acontece principalmente na adolescência. E é mais complexo quando a criança não consegue falar, ele é não verbal. Porque, às vezes, ele começa a ouvir vozes, ele começa a ter algumas manifestações, e quando ele consegue falar, quando ele fala, é mais fácil você tratar. Quando a criança não fala, você tem que ter muita atenção no comportamento, no olhar, entendeu? Para poder começar o tratamento. O esquizoide, só para esclarecer, faz parte dos esquizoafetivos. Faz parte da família da esquizofrenia, que é, na verdade, a grande família da esquizofrenia estabelece um conjunto maior de patologias mentais disponíveis no mercado, diríamos assim. Tanto é que 1% da população do mundo, e é muita coisa, 1% da população do mundo é esquizofrênica num dos vários quadros, incluindo o transtorno esquizoide, esquizoafetivo, né, que não é só afetivo, que é a área do humor, etc. Então, essa área é muito ampla e realmente pode gerar algumas complicações. Agora, em termos de evolução terapêutica de um autista, a gente está pensando, sempre se pensa assim, e eu me recuso a pensar exatamente dessa maneira, eu não concordo muito não, porque eu acho que autista é autista e não tem que ser considerado um doente, eu acho que é uma pessoa do seu jeito de ser. Não é doença. Ele não é uma doença. Então, nessa questão de evolução terapêutica de um autista, já está mal colocada essa ideia de evolução terapêutica, mas se espera isso, né? Se trabalha para, né? Na verdade, o que acontece? Quando a gente fala quando a gente tem um diagnóstico de autismo, existe uma série de... por exemplo, normalmente a gente faz um diagnóstico de autismo com um neurologista, um neuropsicopediatra, né? Enfim, um psiquiatra. E o mais comum, não sei, 90% dos casos, ele faz uma série de exames para ter o diagnóstico diferencial, esse não é um problema auditivo, enfim, uma série de exames e tal, ok, é autista. Fecha o diagnóstico, dá o CID, né, para a mãe correr atrás dos direitos e tal, e junto vem uma receita de um antipsicótico, que é a risperidona, ou algum outro remédio da mesma natureza para controlar o comportamento da criança. O que acontece? Normalmente, nesse momento, a criança está absolutamente desregulada bioquimicamente. Certo. Então, o médico chega com um remédio dessa natureza para controlar o comportamento. É igual, imagina que você vai num médico porque você está com muita dor de cabeça. E aí ele vai e te dá um remédio para dor, de uso contínuo, e não investiga o que está acontecendo. Só que vinculado ao autismo, existe uma série de questões bioquímicas que precisam ser ajustadas, reguladas. E quando isso não acontece, a criança bate com as mãos na cabeça, bate com a cabeça na parede e pula, corre de um lado para o outro. Tem uma série de sintomas que muitos médicos trabalham com antipsicótico, com a risperidona, mas não investigam o que está causando aquilo. E são questões orgânicas, muitas vezes que podem ser tratadas e não usar o antipsicótico ou usar momentaneamente. Se a criança está batendo com a cabeça na parede e está machucando a cabeça, pode usar um antipsicótico até identificar a causa. Existe uma linha de tratamento que não é um tratamento alternativo, é só uma forma mais complexa de entender o autista, né? De pesquisar não o autismo, mas o autista, que é o tratamento biomédico.
que é o que eu sempre fiz com o meu filho, por exemplo. Então, assim, ela vai identificar, o médico vai identificar o que está desregulado, às vezes está com excesso de amônia, às vezes precisa entrar com um antioxidante, ou, enfim, o que está desregulado nele, entrar com suplementos para regular, e aí a criança consegue evoluir. Então, a evolução da criança está muito relacionada à forma como ele é tratado. Claro, um autista é sempre diferente do outro. Então, pode ser que você tenha uma criança que ele vá no médico, o médico passe só uma risperidona e ele não vai ter grandes complicações. Mas pode ser que você leve uma criança no médico, ele vai fazer risperidona, a criança vai continuar com a causa ali, né, daquele comportamento. No início, vai conseguir diminuir, melhorar o comportamento, mas depois você vai precisar aumentar a dose do remédio, associar uma outra medicação, porque a causa não foi tratada. Esse tratamento biomédico, ele começou aqui no Brasil, se não me engano, em 2007, 2008, por aí, com 3 médicos que fizeram a formação fora do país, nos Estados Unidos, que são Rogério Rita, a Simone Pires e Georgia Fonseca. Eles foram para os Estados Unidos, tinha um movimento na época, que era o protocolo DAN, que é Defect Autism Now, uma coisa assim, né, detectar autismo, né. Então, assim, eles foram para os Estados Unidos, fizeram esse protocolo, depois isso passou a ser tratamento biomédico, esse protocolo parou e entrou com o MAPS, que é um tratamento biomédico, e eles começaram esse trabalho aqui no Brasil. Dr. Rogério Rita não tem filho autista, Simone e Georgia têm filhos autistas. E eles começaram esse tratamento e hoje, assim, graças a Deus, o tratamento é bem difundido. Existem vários médicos que fazem essa linha terapêutica, que é você não ficar tão preocupado... Não, claro, estudar o autismo, mas quando tiver com o paciente, estudar aquele autista. Aquele autista. Então, uma série de exames que vai avaliar bioquimicamente como é que ele está e aí vai fazer a suplementação de acordo com a necessidade daquela criança. E aí, sim, existe uma boa evolução. Né? Em geral, as patologias são vistas da seguinte maneira: você tem a patologia tal, medicamento tal, resultado tal. No autismo não é assim. Não existe isso. Não existe isso. Porque não se trata... Não é uma doença. Não é uma doença. Por isso que eu falei que eu me recuso a considerar essa questão protocolar. Tanto que esses remédios não são remédios. A risperidona, por exemplo, não é para tratar o autismo, para tratar o sintoma. É um psicótico. Para tratar o sintoma. E aí a criança, se você não for ver a causa desse sintoma, a criança vai ficar cada vez mais agitada. Em geral, a medicina começa tratando o sintoma e os pacientes se conformam com isso. Né? Pois se conformam com isso, esse é o grande problema. A medicina funcional, que é muito forte nos Estados Unidos, ela tem essa visão, né, de tratar o indivíduo, as causas, o que está de errado com aquele indivíduo. Isso a gente não está falando de medicina alternativa, a gente está falando de medicina de verdade, com foco no paciente e identificar o que está errado com o paciente. E é muito complicado porque às vezes a gente assiste palestras de médicos que pesquisam o autismo e são assim, você fica encantado e é muito frustrante para o pai quando vai a uma consulta e volta com uma receita de risperidona e sem nenhum exame. E pronto, acabou, entendeu? Então, assim... Isso é muito triste. E aí passa a terapia, né? Se vire aí. No caso, há um tipo de medicina que não é praticada muito pouco no Brasil, no caso, que eu não sei exatamente o que eles fazem, mas que é uma medicina centrada na pessoa, que é a medicina chinesa, né? A medicina chinesa. Mas existem vários ramos da medicina chinesa. Eu não sei o que eles fazem com o autismo. Eu não sei assim, entrar especificamente, mas a doutora Simone, ela é mestre em medicina chinesa e existem muitos trabalhos em relação com o autismo, né? Isso é muito medicina bom, chinesa. Né? Além da homeopatia também, que a doutora Georgia trabalha com homeopatia, tem um protocolo que é CISA, que é um protocolo específico para crianças autistas, que também dá excelente resultado. Pois é, eu tenho tido conversa com uma médica que é homeopata também, ela é alopata, mas é homeopata também, e conversou comigo a respeito de algumas possibilidades bastante interessantes com relação ao autismo. E aí é que vem aquele aspecto que cabe melhor, é uma medicina integrativa mesmo. A medicina que olha aquela criança, entenda a família, né, as necessidades da família e trate. São muitos exames, precisa pesquisar, identificar quais as alterações naquela criança e fazer a suplementação necessária para aquela criança. No caso do autismo, o que nós temos mesmo é um tratamento adequado, levando em consideração a criança. Né? Isso. Agora, podemos colocar fora desse nosso raciocínio a questão de cura. Né? Não existe cura, não existe doença, não existe cura. Obviamente não existe.
Pois é, se não existe doença nem cura, ele é o que é, está acabado. O que a gente tem que pensar é assim, se é uma criança com nível 3 de suporte, o que eu preciso fazer? Trazê-la para o nível 2, para o nível 1. Fazer com que ela tenha mais independência e preciso de menos suporte. Se é uma criança que tem comorbidade de sono, aí sim, pode ser que em alguns casos tenha que tomar remédio, porque aí o sono é uma coisa, né? Nem sempre a melatonina vai resolver um distúrbio de sono. Se é uma criança que tem convulsão, aí sim vai precisar tomar remédio para convulsão, né? Então, assim, essas coisas que... neurológico. Isso, então essas coisas que precisam ser tratadas e aí para melhorar a qualidade de vida e melhorar o desenvolvimento da criança. E uma coisa que é importante, é o que a gente fala de quanto melhor, pior, ou quanto pior, mas assim, quanto pior, melhor, né? Quando faz um exame de sangue e são muitas alterações naquela criança, significa que ela tem mais comprometimento ambiental e de inflamatório. E quando o médico consegue atuar com tratamento biomédico, tem muita resposta. E existem crianças que ele é muito autista e você faz o exame e não tem grandes comprometimentos, não tem grandes alterações. O quê? Regular o quê? Então, ele é puramente autista, que é o caso do Dani. Eu já vi crianças assim, de você olhar o exame, meu Deus, e o exame do Dani, você olha, Cristo do céu, que maravilha. Então, assim, ele tem um comprometimento muito autístico, né? E menos inflamatório. Às vezes a médica pede, a Simone pede algum exame, esse menino deve estar todo inflamado para estar agitado assim, a gente faz, às vezes não está tão inflamado. Então, assim, se ele estivesse muito inflamado, é mais fácil de resolver. Então, eu conheço 2 gêmeos, que um é muito autista, o outro é muito inflamado. Então, assim, esse que é muito inflamado, que o exame é horroroso, é mais fácil de regular. Porque você começa a regular aquela criança e ele melhora. E o outro tem mais, não sei se seria carga genética, ele é mais autista, então não adianta. Os exames dele estão ótimos, não tem muita coisa para regular. Cláudia, a questão é mas nos 2 casos, eles caminham no espectro e podem evoluir bem, né? Mas mesmo assim, vamos dizer o seguinte, não é muito diferente com os chamados normais. Não. Com a gente, não. Né? Somos normais. E os normais somos todos iguais? Não. Dentro dos normais você vê pessoas que não conseguem nada na vida. Não, mesmo reguladas, falando direitinho, pensando bem, eu conheço muitos deles, e não progridem, não prosperam, não conseguem, não realizam, não são felizes, não felicitam a ninguém. Por quê? Porque há problemas ali que não se pode enquadrar aqui, lá, o colega não é maluco, né? Não bebe, etc. E é uma pessoa que, lamentavelmente, não funcional, como se espera. Então, eles são muito diferentes, né? Como eles são muito diferentes, a abordagem tem que ser muito individualizada. Onde procurar ajuda no caso de ter um filho autista? Assim, existe um trabalho muito grande dos pais de autistas, né? As mães de autistas aqui no Brasil está começando mais agora, mas já existe muito trabalho de pais de autistas. E nos Estados Unidos tem uma grande organização que é o TACA, que eles fazem suporte para as crianças, para as famílias. Eles têm um sistema de mentoria, né? Então, você acabou de ter o diagnóstico, entra em contato com eles, eles colocam em contato com uma pessoa que tem um filho mais velho e essa pessoa vai te ajudar. Orientar sobre médicos, sobre terapias, né? Então, o caminho é por aí, assim, procurar outra família que tenha um filho autista. Que acaba que os pais ajudam mais, né? Entre eles, muito trabalho voluntário. Não existe, como é um tratamento muito difícil, porque não está focado em uma patologia, em um medicamento, automaticamente os grandes laboratórios não se interessam por isso. E aí o que acontece é que nós temos na área médica quase que um vazio nesse terreno, né? Existe muita pesquisa em relação à genética, em relação ao autismo, mas como os autistas são muito diferentes, inclusive com questões genéticas diferentes, 300 e tantos componentes lá, sei lá, já identificados, quando identificar alguma coisa, um remédio muito bom para um, vai ser para um e um grupinho. E um grupinho, né? Assim, não vai abranger, não vai ser para todo mundo. Então, esse é que é o questionamento, né? E por isso, automaticamente, o interesse dos grandes laboratórios também é muito baixo. E até porque, não sendo doença, o que eles vão fazer, né? Etc. E a questão agora vai começar com a terapêutica, né? Fala um pouquinho de terapia. Um pouco de terapia para o autismo e vamos ver como é que é. E, inclusive, você pode falar também sobre os terapeutas adequados e mais
funcionais dentro do esquema. Então, assim como quando a gente tem um diagnóstico de uma criança autista, né, a gente recebe aquela receitinha de risperidona e tal, é muito comum também procurar fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, dá uma lista de profissionais, né, para procurar. E a criança em estado de alerta, quer dizer, a criança naquele estado agitadíssimo, toda desregulada, toda descompensada, e aí você marca consulta com fono, para fala, com um terapeuta ocupacional, pelas questões sensoriais, com um psicólogo, e nada vai funcionar, porque você precisa ter um terapeuta que primeiro regule a criança, bote a criança em condições de fazer terapia. Então, esse é um erro que na época que a gente tinha clínica, era um problema, que a família chega ali, não, eu quero isso que o médico mandou, eu quero que ele seja visto por um fono. Só que a criança está tão desregulada, está tanta sobrecarga sensorial, que antes de um fonoaudiólogo conseguir atender, eu preciso de um terapeuta que pode até ser fono, mas que consiga sensorialmente equilibrar essa criança, regular a criança. E aí, assim, independente da linha de terapeuta que ele vai, que a gente tem 2 linhas principais de terapia do autismo, mas nesse ponto o DIR é muito bom em regular a criança, deixar a criança mais calma, tranquila, que ela possa, nos níveis de desenvolvimento descritos pelo DIR, que ela possa conseguir, né, subir, primeiro engajar, calma, depois engajar, sabe, conseguir olhar no pai, enxergar o pai, troca de olhar, compartilhar, sabe, mudança de ciclo, compartilhar até a gente pensar em brincar com simbólico, porque a criança autista brinca com a rodinha do carro, não brinca com o carro. Então tem todo esse processo até que um fono consiga de fato atuar como um fonoaudiólogo em relação à fala. E às vezes, como a fala às vezes não é uma apraxia, mas é uma questão intencional, o fato dele estar mais regulado, a fala vem. Então, assim, eu acho que é um erro você sair atirando para todos os lados. Eu fiz isso, né? Eu fui fazer um curso uma vez com os terapeutas do Dani, eram uns 11. Eu, a mediadora e mais um monte de gente. E não é assim, ele não cria vínculo com ninguém, com muita gente. Então, assim, primeiro ele criar vínculo, essa pessoa vai facilitar principalmente o vínculo com a mãe. Qualquer que seja a terapia que ele fizer, ele tem que ser replicada em casa, né? Então, o pai, importantíssimo uma consulta, um tratamento do autista, o pai participar das terapias para poder conseguir fazer isso em casa. E a primeira coisa é regular, a criança precisa ficar calma, tranquila, e para poder as outras terapias virem agregando, né? Não existe uma profissão, uma especialidade, uma especialização, fono, físio, o que é que seja perfeita. Todos eles têm como fazer alguma coisa ou muita coisa, mas assim como existe profissional e profissional, pode ser que um fisioterapeuta seja muito bom para regular uma criança ou para estar nesse processo, já o colega dele de turno pode não ser tão bom, né? Então, isso varia também de profissional para profissional. Então, tem a questão da empatia da criança também. Você tem um profissional nessa fase inicial, que pode ser fonoaudiólogo, pode ser psicólogo, pode ser terapeuta ocupacional ou fisioterapeuta. É um profissional que vai trabalhar com técnicas para regular a criança, para acalmar, para trazer a criança, né? Ele não está em outro mundo, mas trazer, acalmar, né? Fazer essa troca de ciclos para conseguir. Depois disso, de acordo com a necessidade da criança, os outros não vão entrar. Se ele tiver mais questões sensoriais ou de cotidiano, de praxe, vai entrar fisioterapeuta na questão da praxe motora, ou se é uma questão mais de sensoriais, talvez integração sensorial com o terapeuta ocupacional. Se o componente de fala é mais forte, aí um fonoaudiólogo, mas ele tem que ter um profissional que responda pela regulação dele, né? Para mantê-lo em condições das outras terapias. Não existe um profissional tudólogo em relação a esse assunto. Não. E às vezes a criança não fala e está com fisioterapeuta. Por quê? Porque agora o momento não é para ele falar ainda. E pode ser até que ele fale com o fisio, porque se ele regular, se ele ficar regulado, ficar mais tranquilo, pode ser que a fala venha e que não precise ainda de um fono. Então, assim, e futuramente sim, mas é isso que é importante. Mas existe uma coisa interessante, é que o fonoaudiólogo, em particular, não estou defendendo a fonoaudiologia como sendo melhor do que qualquer outra especialização ou formação, não é. Mas por trabalhar com a fala, e a fala é uma coisa que envolve muita coisa, é um profissional bastante importante desse processo. Não vou dizer mais do que os outros, mas
de uma significação muito acentuada. É porque o fonoaudiólogo, na verdade, ele trabalha com fala, mas ele trabalha principalmente com a linguagem. Então, quando ele fala em linguagem, tem a questão corporal. Não é só fala. Então, ele acaba entendendo um pouco mais do processo todo. Então, é sim um excelente profissional, mas se ele chega com a criança e já começa a querer cobrar da criança que ela fale e ela não consegue, isso é pior. Então, a criança tem que estar regulada. Importante, assim, existem muitas linhas terapêuticas dentro do autismo. E existem duas principais, né? É o ABA, que é a análise de comportamento aplicada, e o DIR Floor Time, que é uma linha desenvolvimentista. Então, são linhas absolutamente diferentes. Na prática, às vezes, você pode sentir nessa hora de regular a criança, os dois têm um papel importante, mas são duas linhas bem diferentes de tratamento. E é muito importante que o pai conheça as duas para decidir em qual que a família se... vai investir. Investir não no sentido de dinheiro, não. Investir quer dizer se ocupar, se entregar para. Porque não tem jeito. Assim, um pai de criança autista, ele tem que estudar, ele tem que... Se ele opta pelo ABA, ele tem que fazer curso de RBT, que é o aplicador do ABA. Se ele opta pelo DIR, ele tem que aprender o Floor Time, que é a técnica de chão do DIR. Então, assim, estudar, ele vai ter que estudar. E ele vai ter que se envolver em casa na mesma forma. Imagina se a criança... no DIR, duas abordagens diferentes, por exemplo, do ABA e do DIR. O ABA, se a criança faz algum comportamento inadequado, ele não é ignorado, mas ele dá um tempo, vai analisar esse comportamento e não vai ter uma resposta imediata. No DIR, muitas vezes, dependendo do comportamento, o terapeuta vai intervir na hora. Então, assim, é importante que o pai esteja em sintonia com o que esteja acontecendo na clínica, no tratamento, para a criança não ficar louca, né? Então, assim, ela tem que dar mais ou menos a mesma linha. É pensando em psicanálise e terapia cognitivo-comportamental, sabe? Fazendo um paralelo. É como se aqui... O ABA é mais comportamental. É comportamental e o DIR não. Então, são duas... E, de repente, cada um tem uma aplicação melhor para um momento. Isso. Eu acho o DIR muito importante, principalmente para as crianças menores, porque a questão emocional, às vezes, do ABA, principalmente se ele for mal aplicado, e existe muita gente que aplica de forma errada, robotiza a criança e acaba com a parte emocional da criança. Então, o DIR para dar esse suporte emocional e depois, na idade escolar, já entrar com algumas coisas mais comportamentais. O tratamento do autismo não é para transformá-lo em um robô, transformá-lo, digamos assim, em um ser manipulável, enquadrável. Tem uma terapeuta, Patrícia Pensentini, o nome dela, uma vez ela falou uma coisa muito interessante. Assim, você sabe quando uma criança é tratada pelo ABA ou pelo DIR. Pelo ABA, a criança está sentadinha, comportada. Pelo DIR, você olha para a criança, ela faz aquela cara de safada, assim, tá pensando em alguma bagunça, assim. O DIR, a criança acaba ficando mais sapeca mesmo, que ela tem mais, eu detesto essa palavra, mas é um pouco isso, mais empoderada, sabe? Ela se acha. O DIR entende mais as coisas da criança. Mas, às vezes, um pouquinho de comportamental é importante também, porque tem momentos que ele tem que ficar sentado. Acho, mas eu prefiro o DIR. Mas só que o ABA, não. A criança é mais comportamental, é mais fácil. A criança é mais comportada. E é mais fácil controlar, né? É mais fácil, ela é uma criança mais comportada. Mas será que é tão feliz? Então, assim... É que eu ia colocar... Por isso. Nós temos que pensar na criança, na felicidade, como ela está no mundo, e não como o mundo a vê e percebe e se utiliza dessa criança. Não é para isso, é ela. Isso. No mundo, né? Porque, infelizmente, alguns pais não querem que as pessoas saibam, né? Querem que a criança tenha um comportamento mais próximo do típico possível. E o ABA, ele faz um pouco isso. A criança vai se comportar mais parecido com uma criança típica. E o DIR não. O DIR, se ele quiser ficar fazendo assim com a mão o tempo todo, tá bom. Realmente existem alguns terapeutas ABA que já têm uma visão diferente em relação a isso, né? E principalmente nos Estados Unidos. É uma evolução. Naturalista, né? Que eles chamam. E eles já têm uma visão e isso é estereotipia, ok. Se estiver atrapalhando o dia a dia, a gente vai ver como resolver. Agora, se não, é só uma estereotipia e deixa. Agora, o DR não. O DR vai deixar. Entendeu? Então, isso é... Eu acho que principalmente quando é pequeno, o DR é muito importante, até porque dá essa questão emocional.
Agora, por exemplo, no Dani, que está com 13 anos, eu preciso de uma abordagem um pouquinho mais comportamental, porque ele está enorme. Ele está enorme, ele é um rapaz enorme, e eu preciso que ele respeite e sente na hora que a gente manda. Existe a chamada delinquência, mas não na delinquência no sentido, digamos, moral absoluto. A delinquência é como uma questão dele ser ele mesmo de um jeito que a sociedade não gosta. Porque os pais de pessoas, de crianças e adultos, são muitos os que praticam a negação da coisa, da patologia, do espectro, etc. E até com coisas mais visíveis. Né? Nega e não quer ser visto como tal, esconde tudo mais, etc. Mas o autista, ele vai delinquir, ele vai mostrar quem ele é com muito mais liberdade do que o típico, né? Ele não tem freio social, né? Então ele vai te desconcertar falando, quando é verbal, falando coisas que, né? Ouvi uma vez de uma mãe de um menino autista que ela estava conversando com ele, né? Que as pessoas são diferentes, tem gente que é assim, né? Tem gente que é gordo, tem gente que é magro, tem gente que é alto, tem gente que é baixo. E aí ele encontrou com uma pessoa na rua e falou com a mãe, olha lá, aquela ali, ó, é feia, mas é feliz. A pessoa não levou de boa, óbvio. Claro, poderia até ter levado, mas não, gostou, um ocaso. E a mãe foi tentar explicar que ele não tem freio social por causa da questão do autismo, então que não viva em sociedade, sabe? Então, assim, eles têm essas coisas de falar exatamente o que pensa, né? Pergunta, gostou da comida? Não. E dane-se, entendeu? Não gostou. Não gostou. Mas eu acho que não tem que ser... Você tem que dar um limite, porque nem todo mundo está preparado. O problema é o mundo, né? Onde as pessoas... o problema não é o autista, o problema é o mundo. Mas também tem outra coisa, as pessoas acham que o autista não mente. Mente sim, eles são capazes de trapacear, de fingir. São pessoas. São pessoas como qualquer outra, então não tem isso, né? E assim, ele vai ser mais transparente nessas coisas, ele vai falar o que ele pensa. Às vezes nas trapaças eles são muito sofisticados. São muito sofisticados. O autismo já foi colocado aqui, agora há pouco, por ser uma coisa mais de meninos, embora existam meninas também, mais de meninos, a cor escolhida, a cor eleita foi o azul. E nós estamos gravando aqui no ambiente em chroma key. Temos um fundo que é exatamente azul, mas não é azul por causa do autismo, é azul porque o azul filtra a luz melhor. A luz ela é transmitida em ondas azuis. Então isso acaba minimizando bastante os nossos problemas técnicos. E este último bloco vamos fazer com fundo azul. E não com aquele fundo maravilhoso lá de Manhattan, né? Em Nova York, que vocês estão acostumados a ver, né? Nós gravamos de lá. Vamos a Nova York, agora voltamos rapidinho, já estamos aqui. Vamos gravar agora num fundo azul comum, o último bloco. Lá vocês veem aquele rio Hudson, lembram dele? Aquele rio onde Tom Hanks pousou com aquele Airbus 320. Porque eu vi o filme, eu vi Tom Hanks pousando, eu não vi o piloto original, certo? Agora vamos gravar aqui na sede dos nossos estudos e você verá um fundo azul, que é exatamente a cor do autismo. Tá bom assim, Cláudia? Chamando as mães de mãezinha azul, né? Mãezinhas azuis, né? Mãezinhas azuis. A inclusão social do autista. O que você tem para nos dizer disso aí? Vamos lá. Inclusão social de autismo é uma coisa complicada, porque as pessoas querem... Se você quer que o autista se comporte como uma pessoa típica e viva só com pessoas típicas, você vai criar uma pessoa com depressão, com ansiedade, né? Porque imagina se você não pode ser quem você é e agir do jeito que você é e não convive com pessoas que têm os mesmos interesses que você. Então, eu acho que, assim, é claro que o autista precisa conviver com pessoas típicas, mas o mais importante é que o autista conviva com outros autistas. Sim. Porque são pessoas que pensam da mesma forma que ele, o autista pensa em imagens e ele precisa conviver com pessoas que têm a mesma forma de pensamento, têm necessidades sensoriais parecidas com ele, que têm os mesmos problemas, não exatamente os mesmos problemas, mas que também tenham problemas sensoriais como ele tem. Então, assim, eu sempre tentei fazer isso em relação ao meu filho, que ele convivesse com outras crianças autistas, porque ele se sente igual. Imagina numa escola, ele convive só com crianças típicas, numa sala de aula,
e tem um estouro, alguma coisa, ninguém se afeta, só ele. Então, assim, ele vai ser sempre o único, o diferente. Então, eu sempre fui muito a favor das crianças autistas conviverem com os típicos, mas conviverem também com os outros autistas. E, olha, eles saíam, na época que nós morávamos aqui ainda no Brasil, antes da gente se mudar, eles saíam com os amigos para comer pizza, cada um com seu dispositivo de comunicação, e pediam uma pizza por ali. E nenhum deles falava. Então, assim, eram 3 amigos, que nenhum deles falava, os 3 tinham o mesmo sistema de comunicação e pediam pizza. Então, assim, ele era igual. Isso é importante, ele ter outras pessoas iguais a ele. E é muito, infelizmente, o índice de suicídio de crianças autistas, principalmente os muito leves, que as pessoas esperam dele um comportamento absolutamente típico. E ele não consegue e acaba... É alto, isso é assustador, mas é alto. Porque eles não conseguem dar conta dessa demanda, eles não são típicos, eles têm características diferentes. Então, isso é muito, muito pesado nas costas dele. Então, eu acho que todo autista tem que conviver, sim, com crianças típicas, mas principalmente com crianças não típicas, autistas como eles, né? Ser exigido, além do que o indivíduo é e pode, é uma violência. Sim. É uma violência. E aí vem a questão da educação ideal. Né? A educação está toda formatada para os chamados típicos. Sim. E mesmo assim, em relação aos típicos, ela não é perfeita. Não. Tem muitos problemas. E aí? A educação, existem duas assim, é muito diferente a realidade do Brasil e a realidade dos Estados Unidos. Aqui a gente sonhou o ideal e não consegue fazer quase nada. Lá eles têm um modelo que é o possível e funciona. Então, assim, aqui no Brasil, até por conta da lei, né, lei Benelispiana e várias outras leis em relação à inclusão, que reconheceu o autismo como de deficiente físico, isso deu vários benefícios para o autista em relação à lei, mas aqui, em relação à escola, a legislação obriga que o autista fique numa sala com outras crianças típicas, e mesmo que ele tenha necessidades absolutamente diferentes das outras crianças, então ele tem um material absolutamente adaptado, mas ele está dentro de uma sala com outras crianças típicas. E aí você tem esse confronto, né? Uma criança que tem características completamente diferentes dos outros, que não compartilha do mesmo aprendizagem que os outros, e ele tem que ficar ali. Quando a gente teve o colégio aqui, a gente fez uma forma que era um pouco híbrida. Assim, a criança ficava em alguns momentos na turma, e quando eles não estavam compartilhando o mesmo conhecimento, se a professora estava explicando matemática e as crianças na sala conseguiam acompanhar, e autista ou não, ficavam todos juntos. Quem não estava naquele nível ia para uma outra sala com outras crianças autistas que tinham o mesmo nível que ele e ficavam trabalhando ali numa sala separada, só crianças autistas. O problema é que aí você vai do lado da escola, isso fica perfeito. Só que o ideal é que cada criança tenha o seu mediador dentro da escola. E aí uma pessoa por conta dele, mediando, né, a aprendizagem, a aprendizagem definida pela professora e tal. Só que a mesma lei que garante isso tudo não obriga a escola a não cobrar R$1 a mais da família, e ainda cai numa outra situação. Se você tem uma escola e faz um bom trabalho, todas as crianças vão para lá. Porque no boca a boca isso funciona, que é uma beleza. Todas as crianças vão para essa escola. E o que acontece? Quando todas as crianças chegam aqui, a mesma lei não permite que eu tenha número de autistas por sala. Então, no Colégio Redentor, a gente chegou a ter uma turma de 12 crianças, 11 com mediadores. É impossível. Não tem. A criança típica ali, que era atípica na situação, ela que estava ruim, ela estava no lugar errado. Então, assim, a criança autista pode não atrapalhar o processo de aprendizagem das outras crianças, mas pode atrapalhar. Eu falo isso como mãe. O Dani atrapalha. Se a professora está explicando alguma coisa de história, de geografia, sei lá, e que para ele não está acontecendo nada, ele vai mexer no cabelo da mais bonitinha, vai cutucar o outro, vai correr em frente à professora. Claro que vai distrair as outras crianças. Então, a gente tem que ter consciência disso. Então, assim, e fora isso, quando você consegue fazer um bom trabalho, como nós fazíamos ali, e aí nesse momento tirava a criança, levava para uma outra sala, e cada um com seu mediador, e com uma sala com profissionais para fazer o trabalho com ele, fica absolutamente viável. E a gente não conseguiu, você sabe muito bem disso, a gente não conseguiu dar continuidade nisso. E nos Estados Unidos, eles fazem assim, eles definem por escola
qual escola que vai ter o programa especial, não é de inclusão. Então, assim, as crianças que têm pouca alteração vão para a sala regular, com algumas adaptações. As crianças que são mais, como Dani, por exemplo, ficam numa sala só de crianças autistas, com características semelhantes. E ali eles fazem o trabalho com aquelas crianças. Eles fazem o recreio junto, educação física junto, alguns fazem atividade de música. E aí, nessa sala de crianças especiais, eles têm sala para crianças só autistas, e no caso, né, da idade do Daniel, na época que nós estávamos lá, uma criança só de alto funcionamento, que para ele também não foi bom, que eram crianças autistas muito acima do processo de aprendizagem dele, muito além. E aí eu pedi para que ele fosse levado para uma sala de crianças com deficiência intelectual, porque as crianças estavam mal, então tinha na sala dele de crianças com síndrome de Down, entendeu? E assim, e crianças que estavam mais ou menos no mesmo processo na aprendizagem. Então ele não se sentia inferior, porque ele estava todo mundo parecido, sabe, na aprendizagem. Então isso emocionalmente é muito importante para a criança. Você pega uma criança autista, bota ela numa sala onde todo mundo está aprendendo um monte de coisa e ele está lá no livrinho do AEOU. Quem descobriu o Brasil, ele não sabe nem o que é Brasil. Nem entendeu? Isso é muito complicado. Então, quando a gente fala em inclusão, a gente tem o que é o ideal. Eu acho que o ideal foi o que a gente conseguiu fazer ali no Colégio Redentor, não por mérito meu, da equipe, né, dos mantenedores, mas principalmente pelos profissionais. Eles fizeram um trabalho belíssimo. Mas o ideal, por conta da própria lei, que não permite que cobre mais do pai, né, que em alguns casos realmente eu entendo não é viável, não vejo uma solução para isso. Tem o que não é o ideal, mas é o possível, que é como funciona nos Estados Unidos. A escola tem uma sala especial e aí divide a criança, né? As crianças vão para aquela sala e conforme eles vão progredindo, né, caminhando no espectro, digamos assim, e vão tendo habilidades mais próximas às outras crianças, eles vão lá. Mas eles têm sempre um momento ali, que ele vai conviver com outras crianças autistas. Uma outra coisa muito comum, uma das grandes dificuldades é que os Estados Unidos é uma outra realidade, também não é fácil de fazer o trabalho lá, mas o professor, né, e quem trabalha com autismo normalmente estão nas primeiras séries, etc. Em qualquer situação, trabalhar com um autista, os profissionais de ensino, de apoio do ensino, eles não estão preparados para isso. Ainda não, né? Ainda já eram para estar, até porque as crianças já estão crescendo, né? Exatamente. Já estão adolescentes. Mas eles não estão preparados para isso, certo? A legislação brasileira é falha, já temos alguma coisa, mas não é ideal. Vai melhorar como? A questão econômica, financeira disso aí, quem é que vai pagar o quê? Porque é uma coisa cara, é muito cara, é difícil. A figura do mediador, que é um profissional, ele vai trabalhar, tem que trabalhar, quanto ele custa, quanto tempo, né? E também não é fácil ser mediador, né? Tem que ter normalmente o salário do mediador é maior do que a mensalidade do aluno. Do aluno. Então, assim, se o pai vai pagar a mensalidade, a escola tem que pagar mediadores, pagar o responsável pelo mediador. Entenda a situação da família, mas essa conta só não vai fechar, porque se o pai que vai paga a mensalidade, vamos supor que ele pague R$600 de mensalidade, o mediador não fica por menos de 800. E aí, quem vai pagar essa de fora os encargos? E fora que, assim, se a escola começa a fazer um bom trabalho, ela bota o mediador e ela começa a fazer um bom trabalho, as outras crianças chegam e não pode ter, pela lei, eu não posso definir. Então, você vai fazer o seguinte, nós vamos ter 2 crianças autistas por turma. Não pode. Se vierem 30 para a turma, você tem que ter para aquela turma, entendeu? Então, isso fica inviável. Essa conta não fecha. Lá nos Estados Unidos, eles funcionam nas escolas públicas, até porque lá todo mundo praticamente estuda em escola pública. E a maioria, né, está em escola pública. E é na escola pública que eles fazem isso. Não é 1 para 1. Não tem um mediador por criança. Nessa sala especial, é 1 professor e 2 ajudantes. E para 14 alunos. No caso do Daniel, como o Daniel era o causador, digamos assim, né? Ele é o mais agitado, ele sempre é o mais... Ficava uma pessoa só com ele, a professora que desse conta dos outros 13 com uma ajudante só. Porque nem todas as crianças têm o mesmo pique de exposição que o Daniel tem, né? Muitos são mais... E até porque a grande linha de tratamento lá é a aba.
Então, as crianças são mais comportadas. Mais comportadas. O Dani é o desafiador lá do DIR, como eu falei anteriormente. Então, ele é o mais sapeca, aquele que fala que quer ir no banheiro, chega no banheiro, foge pro parquinho, sabe? Que mente, mesmo ali no dispositivo, né? Então, ele fala, não, eu quero ir no banheiro, mostra lá o banheiro, quando ela tá indo pro banheiro, ele foge pro parquinho. Aí ele fica com raiva quando ele fala que quer ir no banheiro, ela não vai, ele vai e faz tudo ali mesmo, que é pra... Viu só, não me deixou. Então, assim, é para criar mesmo uma situação complicada. Ele enfrenta, né? Então, ele tem que ter uma pessoa só com ele. Então, isso acontecia lá. A professora tinha que dar conta dos outros 13 com mais uma, porque tinha que ficar uma o tempo todo com ele. Mas esse formato, embora não seja o ideal, é o possível, né? Funciona. Que é o que funciona lá na escola. O que é o que eu acho que pode funcionar aqui. Eu acho que a gente tem que ter uma situação intermediária para poder acolher melhor, né? Ou seja, nós estamos no mundo inteiro, mais ali, menos aqui, etc., com um problemão para ser resolvido, que depende de políticas públicas para tal, de interesses governamentais, da ciência para avançar, da educação, né, que tem que melhorar, tem que se adequar também a essa verdade, essa realidade, e vamos ter que conviver com os autistas, nós que os temos, né? Graças a Deus. Eu diria o seguinte, seja feliz com o seu autista, é possível, perfeitamente possível, é uma pessoa querida, amável, como qualquer outra, como acontece também com quem tem um filho com síndrome de Down, e quantas outras síndromes, quantos outros problemas. Então, seja feliz com o seu autista, né? E o autista certamente vai ser feliz com você. A professora Cláudia Regina, que aqui está, é minha filha. É a minha primeira filha. Durante muito tempo eu dizia que era minha filha mais velha. Agora não falo mais isso, senão ela me mata. Né? É a minha primeira filha. São duas filhas, a outra é fonoaudióloga. Todas elas atuam na área do tratamento, do cuidado. São maravilhosas, muito bem casadas. 4 netos que eu tenho. E o Daniel, que é de todos o maior. E não é o mais velho, porque o mais velho é da filha mais nova, ou da segunda, né? O da segunda, mas ele tem 13 anos, é adorável, e eu sou muito feliz sendo avô de um autista. E desejo que vocês tenham entendido um pouco do autismo e cooperem para que mudemos o modelo de tratamento, de aporte, de enfrentamento dessas dificuldades que não são insolúveis, não são impossíveis de com as tais lidar. Muito obrigado pela sua audiência e pedimos que vocês divulguem isso aí. Esse programa está no portal, pode ser assistido inteiramente em qualquer parte do mundo, em língua portuguesa. E se precisar, ainda dá um jeito também, manda verter para o inglês, mesmo que seja pelo Google, ficar tudo truncado, mas as pessoas vão entender mais ou menos. Muito obrigado, felicidade, Cláudia, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Comigo neste momento aqui. Tá? Sim, falando do meu assunto predileto. Felicidade. Até o próximo programa, se Deus quiser.